Representantes da política local e nacional e especialistas na área participaram do seminário Reforma do Estado, Federalismo e Democracia, promovido pela Unesp, no Centro Internacional de Convenção de Araraquara. O objetivo principal é a proposta de um novo pacto federativo mais adequado aos entes da federação. Mas o que são esses termos? Os entes federativos são a União, Estados, Distrito Federal e municípios. Já o Pacto Federativo é o conjunto de regras sobre quem faz o quê e com que fonte de arrecadação. Nós temos que buscar a eficiência dos municípios, mas, sobretudo, reequalizar a questão da distribuição de recursos, promover um equilíbrio maior das forças de poder dentro do Pacto Federativo. Essas são noções básicas que nós estamos pretendendo. Portanto, os municípios não podem ficar a reboque de transformações importantes que estão acontecendo. Por exemplo, a lei do teto dos gastos públicos federais tem imposto aos municípios um conjunto de demandas que antes não eram pertencentes aos municípios. A maioria dos participantes do evento afirmou a importância de tais mudanças e destacou que o Brasil necessita de uma nova redistribuição da renda tributária, seguida de uma redefinição das competências das unidades federadas, para que elas possam prestar com mais eficiência os serviços públicos essenciais à população. Eu sempre digo que é fácil o governo federal tomar uma iniciativa, como, por exemplo, a Emenda Constitucional 95, que estabelece o teto para os gastos governamentais. Ele pode tomar essa decisão. Agora, como que eu tomo uma decisão idêntica no município? Eu vou deixar de realizar cirurgias eletivas na saúde? Eu vou deixar de realizar exames? Eu vou deixar de abastecer as escolas com merenda escolar? Ou seja, como que eu limito o gasto? Eu não tenho como limitar o gasto porque ele é dado de acordo com a necessidade da sociedade. E quando o governo federal limita, na verdade, ele está deixando de repassar recursos para o município e eu tenho que me virar aqui para dar conta das despesas. Esse é um exemplo nítido de que o nosso Pacto Federativo ruiu, ele acabou, ele deixou de existir. Nós queremos fugir de um debate que é muito corrente na imprensa, na academia também, que é sobre se o Estado é grande ou é pequeno. Ele não deve nem ser grande nem pequeno. Ele deve ser do tamanho necessário, mas além do tamanho, ele deve ter as qualidades necessárias para suprir essa sociedade de serviços, segurança e combater a desigualdade, seja ela social, seja ela territorial. Mais adequação e menos desigualdade na distribuição de renda são os objetivos do debate. Existe um desequilíbrio profundo na distribuição das rendas, na distribuição dos tributos arrecadados pelo governo federal e que fica com 65%, 25% para os estados e 10% para os municípios. Isso, aonde a conta, quem paga é o município e aonde o cidadão mora, que é no município, o estado é uma ficção jurídica, isso tem que ser mudado. Porque hoje há realmente uma discrepância muito grande entre as atribuições de cada ente federativo e os recursos que aqui chegam. Então, acredito que seja uma coisa muito importante que está acontecendo hoje, esse seminário, trazendo prefeitos, vereadores, autoridades da região para debater junto com a sociedade o que a gente espera dessa repactuação. Diversas autoridades participaram do evento. A democracia é o melhor regime que eu conheço, cheio de defeitos. Mesmo assim, a democracia tem que espelhar a vontade do povo, coisa que hoje ainda deixa a desejar. O Estado brasileiro, da forma como nós estamos caminhando, ele vai muito mal. Nós temos que fazer uma reconversa, reorganizar, fazer um novo pacto federativo, porque assim, o que a gente sente é que os nossos municípios estão extremamente sobrecarregados. Então eu acho que começar um debate como esse, com os alunos da administração pública, com os alunos do curso de economia, com as autoridades que estarão aqui presentes, com os representantes do legislativo, é fundamental para a gente poder começar a pensar como é que nós vamos nos posicionar diante dessa nova necessidade do Estado brasileiro. Também houve contraponto à necessidade do pacto. O problema do Brasil não é o pacto federativo. O problema do Brasil é o sistema econômico. A União hoje, ela fica com os tributos arrecadados de uma forma fantástica em função de uma dívida pública não auditada. Se você fizer um pacto federativo, se você distribuir a receita, a União quebra.
Então, nós temos que começar mexendo no sistema econômico e entender por que isso aconteceu. E não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Essa dominação do capital financeiro sobre a máquina dos estados. Outra problemática levantada foi a necessidade de se medir as ações do governo a fim de comparar se os resultados alcançados estão de acordo com os objetivos planejados. Indicadores municipais, eles têm que ser construídos localmente, porque cada cidade tem a sua especificidade. Você não pode usar o que é bom para um, não necessariamente é bom para outro. Então, esse é o grande problema. As cidades, os municípios têm que procurar construir, se conhecer, construir os seus próprios indicadores. Então, nesse sentido, as universidades têm um papel muito importante, a de ajudar as prefeituras, contribuir para a criação de indicadores que possam avaliar o desenvolvimento municipal. Esses indicadores são importantes porque também permite à própria população acompanhar e saber se de fato a política pública tem eficácia, tem eficiência. Entre as falas, destaca-se a importância da cooperação entre os municípios. A crise que o Brasil vive vai apressar, você entende, a busca de uma solução compartilhada. Porque ninguém, na sua solidão, está dando conta do recado. Ou a gente coopera, ou todos vão pagar um preço muito alto da sua solidão. Como resultado do seminário, os organizadores elaboraram um documento com a síntese das discussões que será encaminhado para avaliação em Brasília. Entre os principais pontos estão a organização de um movimento para pedir a revogação da emenda constitucional do teto de gastos e a reconstrução do Pacto Federativo.